Então, o Evangelho da Noite está no livro de Mateus, no capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-se-á nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhes: Te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou. Muito bem. A gente está aqui diante de 3 tentações. A gente vai explorar cada uma delas e entender exatamente o que cada uma representa. Então, o texto diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome depois de ir ao deserto. Essa coisa do 40, dentro dos judeus, não é que ele ficou 40 dias, não é que Moisés ficou 40 anos no deserto. O 40 representa tempo suficiente. Não se sabe quanto tempo ele ficou em jejum, não se sabe quanto tempo Moisés demorou para chegar. Ele nem chegou, né? Ele morreu antes. Ele chegou antes, né? Mas, enfim. Então, eles tinham essa coisa do número. Eles eram muito apegados ao número. O número não era só uma questão aritmética, tinha uma representação. Então, eles usavam o número 12 para 12 tribos de Israel, o número 7, o número 3, estava sempre presente, porque mais importante do que o número era o que ele representava. E o 40 era isso, era para representar um tempo suficiente. Ok, então, ele teve fome e o diabo se aproximou. Se aproximou e falou: Se és mesmo o filho do homem, por que não transforma essas pedras em pães? Aí Jesus disse o seguinte: Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que promove Deus. Ok. Que tentação é essa? A primeira tentação, ele foi tentado em quê? Foi tentado numa das coisas que temos mais dificuldade, que é a tentação do corpo. E o corpo, algumas tradições religiosas, espiritualistas, chamam o corpo físico de corpo dos desejos, porque ele deseja alimento, ele deseja água, ele deseja isso, ele deseja diversão, ele deseja sexo, ele deseja uma série de coisas. Então, ele é movido por desejos. Então, se Jesus tinha a pretensão de alcançar um nível mais alto de espiritualidade, ele teria que ter domínio sobre o corpo. Por isso ele jejuou. Por isso ele se impôs, né? Ele ultrapassou esses limites. Porque ele queria ter domínio sobre os desejos. Buda fala que não existe evolução, não existe transcendência, se nós não nos livrarmos dos nossos desejos. Ele mesmo teve que passar por isso. Por um longo período de enfrentamento, de renúncia, de desapego, para aprender a desenvolver esse autocontrole, coisa que nós não temos, ou temos muito pouco. A gente tem dificuldade com a fome, a gente tem dificuldade com a sede, a gente tem dificuldade com a falta de sexo, a gente tem dificuldade com falta de diversão, com falta de entretenimento. A gente está o tempo todo buscando saciar os nossos desejos.
Ou seja, nós somos ainda escravos dos desejos. E a nossa vida, ela acaba sendo conduzida por eles. Então, quem aspira a uma transcendência, quem aspira a coisas maiores, precisa entender que em algum momento ele vai ter que enfrentar isso. Vai ter que romper esses limites, né? Depois, ele transportou Jesus para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em uma pedra. Então o diabo viu que não conseguiu convencer Jesus a comer ou a beber, ou a renunciar a esse enfrentamento dos desejos e das restrições às quais ele estava se impondo. O que ele fez? Vou provocar ele em outra coisa, em outro ponto fraco. Eu vou ter que encontrar um ponto fraco desse homem. Pronto. Levou o cara para o pináculo do templo, para uma parte alta, e falou: se joga daqui. Você não é filho de Deus? Os anjos vão te socorrer. Tipo, testando o quê? Testando a vaidade, testando o orgulho, procurando resquícios de vícios mentais que são tão comuns em todos nós e que Jesus precisava dirimir, dissolver, se livrar. Então ele foi tentado de tal forma. Ele poderia muito bem: você acha que eu não sou filho de Deus? Você acha que eu não tenho esse poder? Você acha que eu sou pouca coisa? Eu vou por lá mesmo. Mas não, ele falou: não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque o universo não está aqui para satisfazer os desejos, as aspirações do ego. Porque os vícios mentais, o orgulho, a vaidade, todas essas coisas ruins, são construtos do ego, né? Da nossa programação mental e emocional, daquilo que a gente não dá a mínima importância, porque não deixa fazer uma investigação desses pontos fracos para tornarmos melhores. Então a gente não aceita essas provocações, a gente não aceita ser diminuído pelo outro, porque onde já se viu a minha imagem tem que estar ilustrada, eu tenho que ser aceito e aprovado por todo mundo. Eu não posso sofrer esse tipo de ataque, né? Onde eu preciso defender a minha honra. Tudo isso é bobagem. É bobagem de quem está apegado ainda a um ego inflado, tentando realizar um falso eu, um falso. E nós todos vivemos assim, nessa ignorância, na sanha de querer realizar aquilo que Buda chama de anatta, o não eu. A gente tenta realizar o não eu, em vez de buscar o eu que já é realizado. O eu que é eterno, perfeito, não precisa de nada. Nessa busca a gente negligencia. E a gente vive com um sonho vão de querer realizar uma bolha de sabão. Algo impermanente. Algo que surge e desaparece. Algo fugaz. Evanescente. A gente vive assim. Não se dá conta disso. Então Jesus já falou: não, meu querido, não vou tentar, meu Deus, não preciso provar nada para você, nem para ninguém. Eu não preciso disso. Pouco importa o que tem sobre o respeito. Ele poderia ter dito todas essas coisas. Porque ele não aceitou, né, essa provocação. Porque o diabo provocou. É quando você é provocado. Né? Para você ser tentado, e o diabo provocou. Aí, por fim, o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória de cada um deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a ele servirás. Ele foi tentado em quê? Foi tentado naquilo que é o ponto fraco de todo mundo, né? Freud dizia que a fonte de todos os processos psíquicos está na libido. E ela movimenta todos os processos psíquicos. Aí um aluno dele falou, não, você está errado. Um aluno que depois até rompeu com ele, chamado Adler. O Adler falou, não é a libido. O que movimenta os processos psíquicos é o poder. As pessoas, elas não querem tanto dinheiro, as pessoas querem poder. O dinheiro é só um meio, um subterfúgio. No fundo, as pessoas querem poder. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e são frustradas porque não têm poder. As pessoas querem estar no comando, querem mandar nos outros. Querem estar no centro das decisões. Querem ser importantes, deixar uma marca no mundo, como se esse mundo fosse importante. Então, as pessoas, elas querem poder. Elas não percebem isso, a grande maioria não percebe. Nós não percebemos que o que nos move é isso, é ter poder sobre o outro, sobre alguma situação, sobre as coisas, sobre o conhecimento. É ter poder, ter poder. A gente está sempre tentando ter poder. Imagine um cara que te oferece todos os reinos do mundo. Vai ser teu. Fica para você, eu te dou. Porque é meu, eu dou para quem eu quiser. O diabo falando. E é mesmo. Esse mundo é do diabo. O que é o diabo? O diabo vem do latim, significa diávolo. Diávolo é aquele que divide. O diabo representa o quê? O mundo dual. O mundo dividido, que é o mundo material, o mundo mental, o mundo do nosso personagem. Então, esse mundo pertence ao diabo. Esse mundo é dual. Agora, para a gente sair do dualismo e entrar no absoluto, no supremo, naquilo que é o eterno em nós, a gente tem que perder o interesse pelo dual, pelo transitório, pelo impermanente. Então, existe um esforço de cada um, o interesse de cada um, de ser melhor a cada dia, de buscar o conhecimento, de investigar, de entender o que nos traz aqui. Se não houver isso, bom, e o que Jesus disse a ele? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É isso. Deus, no contexto de Jesus, não é muito diferente do contexto de Buda. Só tem o nome lá, Deus. Mas pode ser o absoluto, como era para Buda, pode ser o supremo, pode ser o nirvana, o samadhi, a iluminação. Né? São nomes que se dão para aquilo que é eterno, para aquilo que é imutável, para aquilo que tem todos os atributos que nós conhecemos, né? Como algo que não pode ser destruído, não pode ser modificado, algo que é estável, algo que está presente em tudo, algo que está presente em todas as naturezas. E nós somos esse algo. O homem não percebeu ainda, principalmente nós ocidentais, a gente não percebeu ainda que nós somos o mesmo Deus que passamos a vida procurando. Vocês não vão conhecer outro. Se buscar esse Deus, por que Jesus dizia, sois Deus? Será que ele estava errado? Por que ele dizia que o reino de Deus está aqui dentro? Ora, se o reino está aqui, ele mora onde? Aqui não é a morada dele? Se ele mora aqui dentro, quem é ele? Sou eu. Então a gente tem que entender que a gente foi educado e treinado para pensar Deus como algo transcendente, algo fora. Infelizmente, até o Espiritismo caiu nessa armadilha. Ele não conseguiu escapar disso.
Ele acabou entregando mais do mesmo. Porque os católicos, aquela visão católica, aquela visão protestante e a visão espírita, elas têm algumas nuances de diferente, mas no fundo dizem a mesma coisa. Falam de um Deus transcendente e não reconhecem a natureza divina do homem como Deus, do homem como algo eterno. E não, quando eu falo homem, eu estou falando do Paulo, não estou falando do Jean, da Célia. Esses daqui são coisas. É um amontoado de carne que vai passar daqui a pouco, vai entrar em processo de decrepitude e vai sumir. Estou falando do que existe na essência da gente, na essência de cada um de nós. É algo eterno, algo indestrutível. Pode explodir esse planeta com milhões de quilotons de bomba atômica, não vai adiantar nada. Pode sumir do mapa esse planeta, não vai acontecer nada com o meu eu, com aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou é eterno, é indestrutível. Só que a gente não vive presos ao... A gente fica presos ao não eu, ao nada. Né? Então a gente encontra, a partir do processo de investigação, de busca, muitas respostas para muitas coisas. Tem que existir uma predisposição de cada um, uma vontade de avançar e de evoluir, e de não ficar preso apenas, sabe? Tem pessoas que vão a um espaço como esse, em busca de tratamento, elas vão buscar o quê? Elas vão buscar, elas querem ouvir na boca do outro aquilo que está em concordância com ela. Fui para um lugar muito bom, não ouvi tudo que eu precisava ouvir. Era o que eu queria ouvir. Seu lugar não presta. Se você não está bem, ou você ouviu tudo que você queria, o lugar não presta. Você tem que ouvir o que você precisa, o que você não quer ouvir. Eles têm que apontar o dedo. Eles têm que te xingar. Tem que te mostrar seus pontos fracos. Tem que falar que você tem que sair dessa inércia, mudar. Não existe cura, nem bem-estar sem transformação, sem mudança. Se vocês vieram aqui atrás de um bálsamo, não. Vai vir 500 anos aqui, não vai mudar nada. Porque aqui vocês vão encontrar as ferramentas para entender as mudanças que são necessárias na vida de vocês. E só vocês podem pilotar isso. Vocês estão no controle disso. Vocês podem não estar no controle do determinismo cósmico, daquelas coisas que precisam acontecer. Isso ninguém controla. Isso faz parte do karma, do dharma, do adharma e assim por diante. Vocês podem controlar de que maneira vocês vão olhar para isso, para o mundo. De que maneira vocês vão olhar para vocês mesmos. Ok?